Introdução. Pessoas aderem à leitura de livros eletrônicos, enquanto outras permanecem fiéis aos livros em papel. Membros de uma família criam grupos de um aplicativo de mensagem instantaneamente e passam a interagir intensamente com trocas de notícias, imagens, piadas e memes. Turistas viajam para outros países, relatam por meio de fotos instantaneamente suas experiências nas atrações mais famosas da cidade. Mais famosas de cada cidade. Crianças realizam pesquisa escolar buscando dados por meio de motores de busca na internet e também recursos disponíveis na biblioteca de sua escola. Arquivos públicos fornecem acessos remotos aos seus documentos por meio de sistemas informatizados. Casas legislativas de diferentes países discutem leis sobre a regulamentação da internet, debatendo questões sobre segurança e privacidade, entre outras. Adolescentes visitam museus e interagem por meio de seus celulares com diversos dispositivos sociotécnicos que enriquecem sua experiência de conhecer obras expostas. O fato de apresentados acima ter algo em comum, uma primeira resposta assim dada rapidamente poderia sugerir que todos esses relacionam em única medida com a palavra informação. Uma resposta mais cuidadosa poderia arriscar dizer que todos eles, de alguma forma, poderiam ser fenômenos estudados por uma ciência, no caso, a ciência da informação. A ciência da informação é uma expressão que designa uma disciplina científica, como o próprio nome atesta, surgindo há 5 décadas, inicialmente nos Estados Unidos, na Inglaterra e na União Soviética. Na época, falava-se de uma explosão informacional a partir do incremento de atividades científicas tecnológicas. Começava também o uso de computadores para lidar com registros impressos, bem como a conexão entre computadores por rede restrita naquele momento nos ambientes militar e governamental. Esse momento histórico da Guerra Fria é um conflito entre as potências hegemônicas do mundo capitalista, os Estados Unidos, e o socialista, a União Soviética, que se deu em distintos planos, tais como o militar, econômico e o político, o esportivo, também o científico e o tecnológico, no qual a informação passou a ter um papel fundamental. Começou ali por meio da designação de eventos, associações e periódicos, o objetivo de construção de uma ciência da informação, uma ciência profundamente envolvida com as problemáticas da época, a necessidade militar, o clima de competição entre os países, a informação como recurso a ser usado no conflito, a necessidade do uso do instrumental e a busca por eficácia e eficiência. O clima intelectual era de auge positivismo, uma determinada forma de compreender os fenômenos humanos e sociais em busca do seu controle. Essa ciência da informação foi formalizada principalmente no clássico do artigo Howard Bucco, Information Science, What is it? Publicado em 1968. Esse artigo é mais citado na área, que era hoje muito usado como referência, e apresentou ali elementos básicos caracterizando da nascente da ciência. Exatamente 50 anos se passaram e estamos em 2018. E muita coisa de lá para cá, a chamada explosão da informação pós Segunda Guerra Mundial, não pode ser comparada com o volume da intensidade com a revolução causada pela expansão de computadores sociais, da internet e dos smartphones no final do século XX.
e início do século XXI. As novas unidades de medida de informação, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte e yottabyte. Foram criadas para expressar o crescente exponencial de aumento de produção mundial num fenômeno também conhecido como Big Data. Mas as mudanças não deram apenas no volume. As tecnologias da informação nas redes e computadores deixaram de estar restritas nos ambientes militar e governamental, invadiram escolas, empresas, comércio, lazer e vida cotidiana. As diferentes medidas sonora, escrita, imagética, audiovisual, passaram a convergir de forma do modelo híbridos, de forma que a informação durante décadas estáveis, revistas, livros, teses, enciclopédias passaram a se hibridizar e se confundir com os ambientes digitais dos sites, portais, blogs, redes sociais. Para além da evolução tecnológica, a própria condição de atuação dos sujeitos em relação à formação se alterou profundamente, dados buscando profundamente. Antes que as pessoas iam a um local físico, uma biblioteca, por exemplo, buscar dados sobre, por exemplo, a história de um determinado país. Hoje fazem em segundos em seus próprios telefones celulares. Mais do que apenas buscar informação, são as pessoas que querem publicar texto, fotos e vídeos, querem comentar publicação e outros que querem editar conteúdos partilhados em plataformas colaborativas, querem recomendar textos e páginas na internet. Não foi apenas a realidade empírica relativa à informação que mudou nesses 50 anos, mas também a própria ciência da informação, que se alterou. Ela se alastrou para outros países, incorporando novas problemáticas, teorias, conceitos e ideias. Ela buscou se caracterizar enquanto a ciência também se movimentou e trouxe novos elementos. Estudos empíricos foram realizados, teorias foram formuladas e foram se sofisticando, incluindo novos elementos, aspectos, nuances relativos aos fenômenos estudados. Sub-áreas foram consolidadas como relativo grau de autonomia e estabilidade no campo. O acúmulo do conhecimento da ciência da informação, bem como as profundas alterações vivenciadas à humanidade em relação com os registros de conhecimento, provocaram mudanças estruturais na própria definição de informação. A ciência da informação se faz hoje. A ciência da informação que se faz hoje é muito diferente daquela 5 décadas atrás. Ainda que as propostas de estudos parecidas com aquela, ainda com as propostas de estudos parecidas com aquelas da sua época fundacional permaneçam, elas coexistem em diversas outras maneiras de estudar a informação, sobretudo, não mais só, porque desenvolvimento das tecnologias solucionou uma série de problemas, mas trouxe muitos outros relativos às questões humanas, sociais, culturais, políticas, econômicas, jurídicas e como nós, seres humanos do século XXI, produzimos e fazemos circular, disseminamos e organizamos, preservamos e usamos nos apropriados registros de conhecimentos produzidos, bem como intervimos e criamos instituições e serviços e produtos nos fluxos informacionais. Este livro tem como objetivo apresentar de maneira didática, panorâmica, uma trajetória vívida da ciência da informação. Não se trata de um livro de história da ciência da informação, tarefa muito ampla e necessária, nem um livro de fundamentos teóricos da área, mas tão somente um livro de apresentação da área. Afinal, como é mencionado a ciência da informação, hoje não é a mesma. Hoje não é a mesma de 1968. Hoje, tal como aquela época, é importante ter um texto que seja capaz de apresentar o que é e o que estudar e do que é composta a ciência da informação. Tanto para optou-se aqui em uma estrutura que segue um sentido parcialmente histórico, sem pretensão de sugerir uma evolução ou a linearidade
tal estruturada que se divide-se em identificação de fatos anteriores da ciência da informação, de que alguma forma condiciona o seu surgimento. O surgimento da ciência da informação na década de 1960 e a consolidação de determinado modelo científico na área nesta década e na seguinte, em torno de uma perspectiva fisicista calçada nas teorias matemáticas e sistemáticas. A ampliação das problemáticas vividas na década de 1980 e 90, com a presença da ciência da informação em outros países ativos de sua caracterização, o desenho mais nítido de suas sub-áreas e propostas de uma perspectiva cognitivista em compreensão com os fenômenos estudados em torno do tripé dado da informação, conhecimento e dado, informação e conhecimento. As perspectivas contemporâneas da ciência da informação, desenvolvidas das últimas décadas, que apontam determinadas críticas dos modelos anteriores e se centram em determinadas dimensões, fenômenos e informações a partir da perspectiva pragmatistas, constitutivas e socioculturais. A ciência da informação se faz hoje e é mais atenta da complexidade dos fenômenos estudados, buscando ver a imbricação entre os documentos, o registro do conhecimento, mediação, tecnologias institucionais e saberes culturais, memória, conhecimento e coletivos. Tal atenção se desdobra em um conjunto de perspectivas e teorias desenvolvidas recentemente e evidenciam a vitalidade e a dinamicidade de um campo comprometido com a compreensão dos problemas vivenciados no presente. Tal vitalidade, claro, precisa estar presente em todas as disciplinas científicas na ciência da informação, e ela tem sido de fato uma realidade. Este livro pretende ser um mapeamento, um registro e um testemunho disto. Capítulo 2. Antecedentes da ciência da informação. A ciência da informação surgiu na década de 60. Antes disso, contudo, todos os fatos apresentaram que tiveram importância fundamental para o seu surgimento. Por outro lado, que criam condições institucionais para o seu surgimento. Mas, sobretudo, porque foram apresentadas novas questões, novas perguntas que não eram tratadas por nenhuma disciplina científica até então existentes. Foi no seio dessa nova problemática, uma problemática informacional, que se constituiu um projeto de construção de uma nova ciência, a biografia e a documentação. O primeiro fato a ser destacado ocorreu no século antes de existir a ciência da informação. Trata-se do surgimento da biografia. Posteriormente, a documentação bibliográfica apareceu no século XV, a partir da invenção da imprensa e, consequentemente, com o aumento da produção de livros da Europa. Tal fato se fez que alguns bibliográficos, como Corona Grave e Jonathan Trent, produzissem as primeiras bibliografias que consistiam em listagens de livros existentes sobre algum assunto diferente de bibliotecas de uma região, de um país ou de vários países. Essas ações de caráter exclusivamente prático, que possuem um caráter bastante diferente das bibliotecas. O objetivo não era montar uma coleção nem construir uma instituição física, mas se intervariar na produção intelectual humana, na produção de diferentes livros e manuscritos espalhados por diferentes bibliotecas. Essa condição de perspectiva do século XX será um ponto de função da ciência da informação, daquilo que alguns pesquisadores dirão tratar-se do primeiro traço de uma preocupação pós-custodial. Não se trata nem da junção, nem na coleção, nem na criação de instituição para a guarda,
A tarefa de produção bibliográfica, contudo, demandou de um trabalho descritivo dos livros, e este sentido, a biografia, aproxima-se da biblioteconomia, das regras de descrição. Assim, a bibliografia foram desenvolvendo uma direção de certas construções teóricas ao longo dos séculos, e entre elas não se desenvolveu uma distinção significativa. No século XIX ocorreu algumas mudanças importantes relacionadas às formas de descrever e organizar os documentos impressos, sobretudo o aumento da quantidade e da importância de periódicos científicos, da crescente produção de livros em diferentes partes do mundo. Em 1895, Paul Wallet e Henri Lafontaine, organizações de la Conferência Internacional de Bibliografia, criaram a seguir o Instituto Internacional de Bibliografia, IIBB. O objetivo dos dois era a construção de grande movimento cooperativo de nível planetário para que se fosse estabelecido uma espécie de inventário em toda a produção humana, conhecimento registrado, e para tanto eles que envolveram uma construção de repertório bibliográfico universal, e com a busca de uma padronização das formas do tratamento técnico dos registros, com as fichas catalográficas, classificação decimal universal, sendo a última tarefa que promoveu mais uma vez um diálogo intenso com a área da biblioteconomia, que forneceu principais bases a partir das quais foram se desenvolveram. No plano prioritariamente científico, Ollet começou a visualizar a criação de uma nova disciplina científica, que vivia a ser chamada de documentação. Ela seria para os arquivos, os museus, os centros de cultura e as demais instituições que custodiavam registros humanos, aquilo que a bibliografia tinha sido como a biblioteconomia. E, nesse sentido, a documentação apresentou uma novidade em relação às novas áreas do conhecimento e instituição, como os arquivos, as bibliotecas e o museu, que também lidavam com o conhecimento registrado. Seu objetivo não era juntar as coleções, guardar um estoque de determinada instituição, mas sim promover um serviço transversal cooperativo entre diferentes instituições e entre diferentes instituições e entre diferentes tipos de instituições também, intensificando assim a natureza pós-custodial das ações que já vinham sendo feitas pela bibliografia. Não se trata de negar custodial, é importante e necessária a função promovida pelas instituições de guarda, custódia ao acervo documentais. A documentação propôs uma outra ação, uma outra frente de trabalho composta por uma gigantesca rede de registros, desde os acervos custodiados nas instituições. Maior do que ter um conhecimento, interessava aos pesquisadores envolvidos com a documentação promover uma listagem, um registro de onde poderia estar cada um dos documentos produzidos pelos seres humanos. A documentação desenvolveu anos seguintes um plano institucional e no plano teórico-científico. Institucionalmente foram promovidos eventos e encontros, chegou-se até mesmo à proposta da construção de uma cidade do conhecimento, Mandelbrot. Em 1931, o IBB mudou o nome para Instituto Internacional da Documentação, IIDD. Em 1938, a Federação Internacional de Documentação, IFDI, estava marcada assim para a transação da bibliografia para a documentação, embora a biografia continuasse e continue existindo até hoje. A importância desse evento é tão significativa que no Brasil a primeira instituição da ciência da informação, IBCIT, Instituto Brasileiro de Informação da Ciência e da Tecnologia, criada a partir do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Instituição, IBBD, a documentação tornou-se também uma disciplina científica, uma contribuição fundamental para a publicação de Traité Documento por Ollet, em 1934, no qual o autor descreve o conceito de documento como significado de totalidade de artefatos humanos registrados das mais diversas maneiras, dos mais diversos suportes,
livros, manuscritos, fotografias, pinturas, esculturas, imagens em movimento, registros fonográficos, selos, estampas, etc. Surge daqui o primeiro elemento que seria fundamental da década depois para a elaboração do conceito da informação. A partir da figura, vê-se o esquema conceitual de Ollet, o qual está as coisas do mundo, ciências humanas que aprendem a esse mundo a seguir um sistema que consolidam a apreensão do mundo pelas inteligências. Os livros têm sido o amplo significado da documentação. Tudo aquilo que se torna possível e existente em matéria, tais como apreensões a seguir a bibliografia, as enciclopédias e catálogos como instrumento para organizar o conhecimento humano registrado. A legitimação teórica do conceito da documentação se deu nas décadas seguintes pelos autores em diferentes contextos do Reino Unido. Bradford, na França, Brigitte, da Espanha, Lopes Yepes. Entre as contribuições desses autores, destaca-se entre outras, a sua ampliação do conceito de documento, incorporando não apenas para artefatos produzidos pelos seres humanos, mas também para objetos naturais e mesmo seres vivos que podem, num determinado contexto, assumir a função documental. Nos últimos anos, diversas ideias de Ollet da documentação vêm sendo retomadas para autores como Beard, Reinhard, Day Booker, entre outros vinculados movimentos conhecidos como neodocumentação, como será visto diante. A biblioteconomia, segundo o fato, vem com a relação se deu entre a documentação e a biblioteconomia, ou melhor, com a parte da biblioteconomia, aquela relacionada com os aspectos de tratamento técnico dos documentos, que envolveu ainda um aspecto institucional de forma paralela ao desenvolvimento da documentação. O campo da biblioteconomia foi progressivamente se consolidando por meio de associações de cursos de graduação e pós-graduação. O caso dos Estados Unidos é exemplar desta situação. Em 1876, foi criada a American Library Association, ALA. Nela houve um crescimento da incompatibilidade entre aqueles bibliotecários voltados às bibliotecas públicas, atendimento ao público em geral, e o papel educativo da biblioteca. De um lado, aqueles mais preocupados com o atendimento de cientistas nas áreas específicas do conhecimento, voltada para o incremento de procedimentos de serviço e tratamento técnico de documento. Em 1908, os bibliotecários na segunda tendência saíram para a ALA e criaram o Special Library Association, SLA. Em 1935 foi criado o Documentation Institute, que 2 anos depois mudou o nome para American Documentation Institute, ADI. As duas instituições inseriram-se à lógica da aplicação de campos especializados. Alguns anos depois, em 1968, a ADI mudou o nome para American Association for Information Science, a ASIS, a primeira associação científica da informação do mundo. Anos depois, a entidade mudou seu nome novamente para American Society for Information Science and Technology, ASIS, enfatizando uma linha mais tecnológica da ciência da informação norte-americana. Em 1913, mudou-se novamente para sua denominação para Associação de Informação Science Tecnológica, preservando a sigla ASIS-T. No caso do Reino Unido, também é um exemplar. Em 1924 foi criada a Associação Special Libraries and Information Bureaus, ASLIB,
com o objetivo de lidar com todos os aspectos relacionados com a gestão e processamento de informação, que teve sua origem e intenção de agregar bibliotecários especializados também como profissionais que lidassem com a informação. Atualmente, a instituição denomina-se como Association for Information Management, tendo preservado a sigla original. Da mesma forma, conteúdos da documentação começaram a ser inseridos em currículos de curso de biblioteconomia em 1930 a 1960. A partir desse movimento, foram conteúdos da ciência da informação começaram a ser inseridos em 1972 por Robert Taylor, que liderou a mudança do nome da Faculdade de Biblioteconomia para Syracuse Universidade para Syracuse School Information Student, sendo a primeira do mundo a ter o nome apenas vinculado à ciência da informação. Antes daquela, outras universidades como Pittsburgh havia também inserido a palavra information, mas mantido o termo liberty science. Na época de Taylor defendeu que se tratava-se de mudanças cosméticas. A mudança de nome apontava o reconhecimento daquelas atividades de outros desenvolvidos já não podiam ser mais identificados como sendo biblioteconomia. De maneira diferente nesses aspectos, apresentou em outros países o ponto de vários contextos, principalmente no Reino Unido e nos países nórdicos, a área que designada como Liberty and Information Science, e no Brasil, faculdades, escolas e departamentos de biblioteconomia foram mudando a sua designação para a ciência da informação na década de 1980 e 90. O curso de graduação de biblioteconomia mantiveram-se na grande maioria dos casos em sua denominação, mas também em cursos de pós-graduação que tiveram também o nome alterado para a ciência da informação. Os primeiros cientistas da informação. O terceiro fenômeno importante da iniciativa de diversos cientistas, primeiros na Inglaterra e depois nos Estados Unidos e em outros países, que provê os seus demais colegas a informação em suas perspectivas da área de atuação, o chamado Science Savers. Entre as décadas de 1920 e 1940, diversos químicos, físicos, engenheiros, entre outros cientistas que começaram a se dedicar ao trabalho da elaboração de índices de resumo, promover canais de disseminação, de forma de facilitar e agilizar o trabalho dos seus pares, e depois de algum tempo começaram a designar a si mesmos cientistas da informação. Embora nascidos com atividades eminentemente de prática ao longo dos anos, essa iniciativa foi se direcionando para uma importante institucionalização nos Estados Unidos da primeira proposta dessa direção, que surgiu em 1933 com o projeto Watson Days, que cria Scientific Information Institute, o qual, contudo, não se concretizou. Em vez disso, foi criada a National Science Foundation em 1950. Foi primeiro no Reino Unido, com a realização do Royal Society Scientific Information Conference. Em 1948, com a criação do Instituto de Informação Science em 1958 em Bernal e outros, que se deu efetivamente essa institucionalização. Em 1952, a União Soviética foi criada por Vivek Versoles, atualmente Moscovite Instituto vinculado à Academia da Ciência. A seguir, em 1958, ocorreu nos Estados Unidos International Conference Science and Information. Pouco depois, em 1961 e 62, ocorreram dois encontros denominados de Conference Triangle Science and Information Specialization Georgia Institute of Technology, em eventos considerados fundadores da ciência da informação da década de 1960. Nesse processo de institucionalização, foi se firmando, por um lado, uma ideia que a ciência da informação era a ciência dedicada à informação da ciência da tecnologia. Igualmente importante foi a preocupação da base dessas ações, não mais a necessidade de se ter posse aos documentos,
mais propriedade de cada sua circulação ao seu fluxo e ao seu atendimento das necessidades dos cientistas. Na frente de trabalhos, por exemplo, bastante diferente acentuou-se na vertente pós-custodial estabelecida pela documentação. Teorizações sobre essas novas tendências que começaram a ser produzidas nos anos seguintes na União Soviética, na Inglaterra, nos Estados Unidos e ainda em 1958, Alexandre Mikhailov, da União Soviética, começou a apresentar seu projeto de uma nova disciplina, informática, dedicada ao estudo das propriedades da atividade científica dentro de uma compreensão desta como força produtiva. Em 1969, ele apresentou um trabalho no âmbito da Federação Internacional de Documentação (FIDE), no qual se tratava das leis gerais de atividade científica, buscando com isso disseminar condições para aperfeiçoamento dos sistemas de informação vinculados a cada etapa do processo. Além disso, contudo, em 1960, Judson Ferrand, na Inglaterra, publicou um trabalho sobre a importância da atuação de profissionais da informação na atividade científica nos Estados Unidos. Em 1962, foi publicado The Production and Distribution Knowledge in the State, um estudo de make-up sobre a produção e distribuição de conhecimento na sociedade. No ano seguinte, a organização por Warburg, uma equipe da Sociedade Adventist Committee da Presidência dos Estados Unidos, foi publicado um relatório intitulado Science and Government Information: The Responsibility of Technical Communication Governmental Transfer Information. Da sua conclusão apontava que as agências do governo fomentadoras de pesquisa científica deveriam também assumir responsabilidade pela transferência do conhecimento gerado nesta pesquisa. Para